Análise de cluster no NVivo. O que é o recurso da análise de cluster no NVivo e como é que esse recurso pode te ajudar na sua pesquisa? Para que serve a análise de cluster e como é que esse recurso pode te ajudar na sua pesquisa? Na tela que você vê o projeto Smart Cities, a ideia é a gente observar se há ou não um agrupamento, uma correlação entre os entrevistados desse projeto chamado Smart Cities. Primeiro, para a gente entender se há ou não correlação, vamos selecionar a pasta Entrevistas e Entrevistados. Você vai clicar na sequência, depois que você selecionou todos os entrevistados, você vai clicar em Explorer e depois Cluster Analysis of Sources. Bacana. Rodou. A primeira saída é o gráfico chamado dendograma. O dendograma, gente, ele apresenta um número X de clusters ou agrupamentos, tá? E você pode controlar esse número de agrupamentos que você deseja testar lá na parte de cima, que vai do número 1 até o número 20. Ok? Muito bem. Então, veja que o gráfico dendograma mostra colchetes e cores. Você nota também que há diferenças, há diferentes distâncias nesse gráfico de colchetes. Então, as distâncias dos colchetes são diferentes no comprimento e na largura. Também há diferenças de cores e de tonalidades. O NVivo ele calcula a hierarquia de cluster. Então, na parte superior você tem uma função chamada cluster, que eu disse para vocês, e você pode escolher o número de agrupamentos que você deseja testar. Então, nesse exemplo, eu vou testar com 8 agrupamentos. Muito bem. Então, a gente observa 8... Então, a gente vê 8 observações, ou 8 entrevistados. E eles se dividem nesses grupos de clusters aí que vocês estão observando, com uma divisão de 8 grupos. A ideia é o seguinte, gente. Quanto menor a distância entre os colchetes, seja na largura ou no comprimento, maior a correlação por similaridade de palavras. Cores semelhantes, maior a correlação por similaridade de palavra. Ok? Então, novamente, quanto menor a distância entre os colchetes, seja na largura ou no comprimento, maior a correlação por similaridade de palavra. E as cores semelhantes também representam uma correlação maior por similaridade de palavra. Legal? Bom, outro recurso é a tabela com o cálculo do coeficiente de correlação de Pearson. O cálculo é feito par a par, tá? Então a tabela que você está vendo na sequência mostra que a maior correlação é entre o entrevistado 6 e 5, que tem o resultado de 0,92, 0,249. Quanto mais próximo de 1, maior a correlação. Quanto mais próximo de menos 1, mais fraca é a correlação. Tá certo? Isso é exatamente a regra do cálculo do coeficiente de Pearson, de correlação de Pearson. Mais próximo de 1, maior a correlação. Mais próximo de menos 1, mais fraca a correlação. Outra coisa, gente, vocês podem exportar essas tabelas ou o gráfico do tipo dendograma para o diretório que você desejar, tá? Para exportar, basta você ir nos arquivos e fazer esse processinho aqui para exportar o arquivo. Podemos fazer a análise de cluster também para as categorias e subcategorias. Então, vamos lá.
clique em Nodes, depois a gente vai selecionar todas as subcategorias. Então clique em Explore e na sequência Cluster Analysis of Sources. Então a gente observa, depois de rodar, a gente observa que o dendrograma abriu duas grandes divisões de colchetes. A gente vê também uma assimetria forte nessas duas grandes divisões, né? Então, nesse caso, as observações do econômico até o ambiental apresentam uma correlação maior. Isso porque, se você observar o traço pequeno no início do desenho do gráfico dos colchetes, você vê que há uma diferença. Ele é menor, portanto a distância é menor, tá certo? Então, quanto menor a distância, maior a correlação. As observações ou subcategorias com maior força de correlação são econômico, governança fraca e social. Então, essas são as subcategorias com maior força de correlação. Nesse exemplo aqui, gente, eu apliquei 20 clusters. 20 clusters. O outro recurso é a tabela, como Pearson Correlation, que é a segunda opção, o segundo recurso. E aí no Pearson Correlation a gente vê a variável, a categoria econômico e governança fraca como a maior força de correlação de 0,83, 2666. Também a gente observa o econômico mais social, com 0,80, 6311, seguido do cultural e governança fraca. Outra coisa, gente, força de correlação a partir de 0,4, é importante você considerar para análise. De acordo com alguns autores estatísticos, a partir de 0,4 a gente já pode considerar uma força de correlação importante, tá? Então você pode fazer aí a partir um recorte a partir desse número. Nesse exemplo aqui a gente já vê que os dados já vão abaixo de 0,4. Então você já pode fazer um corte nesse sentido. Tá bom? Legal. A gente pode exportar esses arquivos também na mesma forma, tanto em formato de tabela quanto em formato de figura, para o diretório que você quiser, para depois você utilizar na análise, seja no artigo, na sua dissertação ou na sua tese de doutorado. Agora você já tem ideia de como é que roda a análise de cluster usando o NVivo. Mas eu queria só fechar isso e dizer o seguinte: como é que você pode aplicar a análise desse recurso de cluster, análise de cluster e correlação de Pearson no seu artigo, na sua tese, na sua dissertação. Primeiro, a criação da análise de cluster, ela tem como objetivo entender quais são os agrupamentos de entrevistados que mencionam frases ou que têm ou apresentam narrativas semelhantes nas entrevistas. Então, saber quem está falando coisas semelhantes nas entrevistas, do ponto de vista de você buscar padrões, associações, indícios, você até mesmo fazer ou criar premissas entre os entrevistados, é muito importante para a pesquisa qualitativa. E a gente sempre vai buscar aquela regra básica na pesquisa qualitativa, saturação. Quando a gente tem várias informações, dados, informações sendo repetidos, e que isso é importante do ponto de vista do processo metodológico para você fazer uma análise robusta, com rigor e relevância. Muito bom, gente. Obrigado pela participação de vocês. Outra coisa, a ideia é postar mais vídeos sobre os recursos do NVivo, tá? Como é que a ferramenta de análise qualitativa de dados pode ajudar a você ir mais fundo nos dados primários e secundários. Então a gente vai fazer um cronograma de vídeos para te ajudar nesse sentido. Eu acho que deve ter gente que assista esse vídeo que tem uma experiência com o NVivo, e deve ter gente também que está começando agora a utilizar a ferramenta. Então, pode escrever nos comentários desse vídeo se você quer que eu faça vídeos
com soluções mais básicas, iniciais, ou se você já está numa fase mais avançada, o que você tem de dúvida. A ideia é a gente fazer vídeos justamente para poder fomentar essa discussão, para ajudar todo mundo, tá certo? Então agradeço a participação de vocês. Se você gostou, poxa, clica no gostei, se inscreve no canal também, isso é importante para nós. E espero que eu tenha te ajudado sinceramente, tá certo? Um abraço, até o próximo vídeo, gente.